campanha. Nós não estamos fazendo campanha todos os dias por um pouco de questão de pessoal de Bauru. Foi um pouco difícil, né? Vim 7 dias para cá, é brincadeira, né? Então a gente está dando uma alternada, e o jeito vai fazer hoje o número sobre a fé, e nós vamos estar orando, amém? Amém, obrigado, Senhor, por esses dias, por essa campanha, por esse mover, por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão por vir, que possamos, ó Deus, orar, nos levantar, termos unidade nesse momento, Senhor, para que possamos receber as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós nesse ano de 2023, Senhor. Maravilhoso é iniciar e terminar o ano contigo. Que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, constância, regularidade, prosperidade, aumentando a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Sim, você abre. Com qualquer um cantando. Ana Nóbrega. Ana Nóbrega. Eu mandei para a Cris, acho que era isso aí. E aí, tudo bem? Muito bom. Então vamos lá. A constância, prosperidade e hoje, fé. Para falar de fé, não tem como deixar de abrir em Hebreus 11, correto? Então vamos lá rapidamente, não é o texto que eu vou falar, mas a gente tem que passar por Hebreus 11. Hebreus 11, capítulo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Interessante. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé fala de certeza, fé fala de convicções. Quando começamos um ano, fazemos projetos, fazemos listas de projeto de vida, alvos, eu creio que a fé é um bom ingrediente para incluirmos. Porque em alguns momentos das nossas vidas, se não todos, nós precisamos ter certezas e convicções. Porque o que faz com que nós nos mantemos, né? O que faz com a gente permanecer em algo? Certeza e convicção. Toda vez que a certeza e convicção sobre algo é abalado, aquilo nos afeta profundamente. Falando sobre a fé, né, em Deus, o que aumenta a nossa fé? Existe algo que pode aumentar a fé? Tem. O texto que eu escolhi é um texto sobre pouca fé. Ué, gente, você vai falar de fé? Porque é o dia a dia nosso, né? E o que aumenta a nossa fé? Ora, a fé, Romanos 10, 14, Romanos 10, né? A fé vem pelo ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, nós podemos dizer que, nesse momento, a nossa fé está sendo aumentada, sim ou não? Sim. Quando nós fazemos o nosso devocional, lemos a palavra de Deus, a nossa fé está sendo aumentada? Sim. A nossa fé, ela é aumentada. Então, o tema fé, ele é bem interessante porque ele fala de certezas e convicções e que nós podemos ir aumentando nossas certezas e convicções. E isso é maravilhoso. E o texto que eu escolhi para a nossa edificação aqui está no livro de Mateus, capítulo 14, Mateus 14, versículo 24. Foi quando Jesus, ele fez a multiplicação dos pães, ele reuniu com os discípulos, falou, vão indo, que eu já vou, eu encontro com vocês lá na frente. E ele foi orar, e os discípulos, né, ele chegou e disse, vamos para o outro lado. Eu gosto dessa expressão, a mim falou um dia desse sobre isso. Né? Vamos para o outro lado. E, no versículo 24, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar.
quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque ele fala sobre constância, ele fala sobre fé, ele fala sobre falta de fé. Interessante isso aqui, né? Por quê? Início de ano, nós começamos com muitas resoluções. E eu acompanho um líder americano, muito proeminente, e ele fala que muitas resoluções de início de ano, lá nos Estados Unidos ele fala que de 90% a 95%, na segunda quinzena de janeiro já virou fumaça. Eu falo, uau! Né? Em cima de que esse pessoal conseguiu fazer essa resolução? Será que foi em cima de impulso? Algumas pessoas, quando leem esse texto, falam que Pedro agiu por impulso. Que Pedro falou: vou andar sobre as águas. Eu não vejo assim. Se Pedro tivesse saindo, andando sobre as águas sem falar com Jesus, eu acredito que sim. Mas o texto tem elementos suficientes para mostrar que Pedro sabia, porque ele disse: se és tu que está aí, diga-me e eu vou sair e eu vou andar sobre as águas. Está bem claro que ele falou: eu vou ao teu encontro sobre as águas. E aqui tem alguns pontos também. Quando Pedro afundou, eu não vou entrar no mérito aqui, ele não olhou para trás. Ele era pescador, correto? Pedro era pescador. No barco, no mínimo, tinha Tiago, André e João, que eram o quê? Pescadores. Se ele tivesse ido no impulso, não sabia o que estava fazendo, qual era o natural quando ele afundou? Galera, deu ruim, joga o baú. Não tinha boia porque não tinha a troca do petróleo, beleza? Então não vou inventar moda aqui. Joga a corda, joga alguma coisa e me traz de volta. Estou tranquilo. Um barco cheio de pescador. Deu ruim, né? Joga para mim aqui e morre o assunto. Não. Ele olhou para Jesus e disse: salva-me. Agora eu pergunto, por que ele disse para Jesus: salva-me? Porque ele saiu debaixo de uma palavra. Quando Pedro saiu do barco, qual foi a palavra que ele teve? Venha. Acabou. Se és tu que está aí, alta madrugada, vento, mar, medo de fantasma, tinha umas crendices que o povo tinha lá, não sei que. Será que ele achou que era Osíris que estava vindo sobre o mar, Netuno, né? Sei lá, o que esses caras acreditam? E eram os discípulos, era gente nossa, meu. Era gente nossa. Estava lá, achando que era um fantasma, tal. Ele pediu, ele tinha uma palavra, a palavra era: venha. Se é o Senhor, manda que eu venha. Aí eu pergunto, nós estamos iniciando um ano. Qual palavra que nós temos para o nosso ano? Qual o versículo que nós temos para o nosso ano? Gente, se você tem, eu tenho o meu, está ali guardadinho. Até o dia desse o Cláudio brincou, estava na reunião, ele falou: quero compartilhar uma palavra, Salmo 119. Eu falei: não brinca não, porque aí tem coisa que a gente sempre brinca no final de falar. Alguém quer falar uma coisa? Eu quero compartilhar com vocês o Salmo 119. O meu é um versículo do Salmo 119. Por quê? Porque nós precisamos de ter uma palavra para que seja nosso sustento nos momentos que as convicções, nossas certezas e convicções são abaladas. Porque certamente, durante o percurso de janeiro até dezembro, pode acontecer do nosso foco mudar, da gente olhar para o lado, olhar para o vento, olhar para as ondas e sair do foco, sair do nosso alvo. E nesse momento onde
as convicções e certezas ficam abaladas, se nós não tivermos uma palavra, nós vamos afundar definitivamente. Então é importante que nesse ano nós, povo do Senhor, tenhamos o quê? Uma palavra, um versículo. Eu costumo dizer assim, eu vou falar um texto aqui, não é pegadinha, eu sei que 100% da igreja vai responder. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. Amém ou não amém? Tá, aí eu pergunto, qual promessa que você tem? Aí a gente já para e fala, opa, precisamos ter promessas também, saber quais são essas promessas. Então, o Senhor é fiel em suas promessas? Amém? Sim. Quais? Então, primeira coisa, alvo, meta, saber para onde eu vou. Se é o Senhor que está aí, fala para que eu vá até aí. Pedro sabia para onde estava indo e debaixo de uma palavra ele saiu. Que em 2023 nós possamos saber para onde nós estamos indo em todas as áreas da nossa vida. Beto pegou sua prosperidade semana passada, eu estava ali e falei assim, preciso e quero guardar X. Deus, eu quero guardar esse valor. Como é que eu vou fazer para guardar esse valor? Preciso criar alguma coisa para criar esse valor. Eu não sei se foi no sábado à noite mesmo ou no domingo, a Elaine olhou para mim, olha que legal aqui, um guia para o casal juntar X, e ela mandou para mim. E eu olhei, era a metade do valor que eu tinha pensado. Eu falei, está quase. Ela mesma trouxe a solução. Vamos fazer diferente? Você faz isso e eu também faço. A gente dobra. Bingo, deu o valor que eu tinha pensado aqui. Na hora. E, inclusive disse o valor e como chega lá. E nós combinamos o meio. Eu falei, então todo data tal eu mando para essa conta sua, em tal banco você aplica lá. Fechou. Pum, já mandei moendo, já mandei, ok. Já fiz. Então, ou seja, sei o que eu quero e como vamos fazer. Opa! Prosperidade. Fruto da palavra aqui, Ele falou, porque falamos, entre outras prosperidades, falamos da financeira também, na última semana. Agora, interessante, para isso eu preciso colocar constância, porque todo mês nós vamos ter que fazer, e o valor altera, tem mês que dobra, tem um negócio muito legal lá, né? Depois de compartilhar se alguém quiser. E também, né, fé, porque fé é certeza e convicções. Eu acredito que o abandono tem mais a ver com a falta de objetivo. Por que as pessoas abandonam? Porque se Pedro afundou no meio, ele podia abandonar. Então ele olhou para a motivação, eu chamo isso de visão. Uma líder, há uns anos atrás, ela soltou uma palavra sobre visão. Ela colocou assim, visão, lá, eu tenho uma visão, é a imagem do futuro que produz paixão. Eu acho que isso é fantástico. Por quê? Vou fazer faculdade. Qual a imagem do futuro que produz paixão na pessoa? No dia que o Paraninfos falar, eu gostaria de chamar ao palco agora o aluno Raul Padilha para receber o diploma. Um exemplo. Toda vez que ele tirar 3, ele fala assim, eu tenho que olhar para aquilo que me motivou. Na hora que, sei lá, que a mensalidade aumenta e o dinheiro não entra, eu vou falar assim, né? Vou falar, quem estudou, sabe desse... É isso que movimenta. Então, visão é a imagem do futuro que produz paixão. Qual imagem Pedro tinha quando ele saiu andando sobre as águas? A galera batendo no Instagram dele se afundando, ou ele e Jesus sobre as águas falando, só nós dois, tuf. Porque se fosse hoje, até hoje, só 2 pessoas andaram sobre as águas. Porque nós falamos que Pedro duvidou, mas ele andou sobre as águas. E, pelo menos o relato bíblico não fala que Jesus pegou ele no colo e levou de volta. A minha imaginação, o meu pensamento, a minha visão é, salva-me. Estendeu a mão, pô, café, hein, garoto? Falei que era para você vir, vem, vamos embora. Por isso que os caras ficaram amedrontados. Uau, ele fez Pedro não andar sobre as águas. Ok. Então, nesse momento que nós falamos de fé, eu gostaria de falar sobre isso. Certezas e convicções, ter uma palavra para sustentar diante das dificuldades. Por quê? Porque as dificuldades, elas vêm. Porque nós não sabemos o que vai ocorrer em área nenhuma da nossa vida. Você está bem, faz um exame de rotina, bingo, tem um problema lá.
Nós que passamos dos 50 sabemos disso. Tem hora que é nem melhor fazer, né? Tá, com certezas e convicções. E como eu vou aumentando a minha fé? Participando dos eventos, participando dos cultos, participando, né, da célula, fazendo devocional. E quando eu tenho para onde ir, isso me leva a ter algo chamado prioridade. A visão me leva para prioridade. Por exemplo, Pedro colocou o pé sobre as águas, para onde ele estava indo? Para Jesus. Enquanto ele olhou para Jesus, o que aconteceu? No momento que o alvo deixou de ser prioridade, ele reparou a força dos ventos, reparou as ondas. O que aconteceu? Quais são as urgências que têm tirado o seu foco das prioridades? Bingo. Olha lá. Nós temos prioridades. Gente, o que é prioridade? É aquilo que é importante. Atendo um médico, ele falou assim: gente, estou com dificuldade na minha agenda. Falei, vamos lá, qual é o problema que você tem? A minha agenda está uma bagunça, porque eu me programo para acertar um número determinado de pacientes, aí liga a secretária falando assim: o Márcio está aqui e quer um atendimento de urgência. Tá, e o que você faz? Aí eu espremo o Márcio na consulta do Rogério com o do Fabrício. Falei, e aí? Aí eu fico irritado porque eu não prestei um bom serviço para nenhum dos três. E não faço aquilo que eu deveria fazer. Eu falei, muito bem. A agenda, ela fala que eu tenho que fazer o que é importante, eu não tenho que fazer o que é urgente. Porque a prioridade é fazer o que é importante. A urgência, geralmente, é porque alguém não fez o serviço de casa e passou para você. Todas as vezes que nós tiramos a prioridade, aquilo que é prioritário, para fazer uma urgência, nós tiramos o foco da visão. Por isso que afundamos. Resultado, ele está comigo um tempão, eu converso com ele, ele falou, Jeidson, que tranquilidade. Agora, quando eu ligo de urgência, eu falo, é urgência, aí eu não tenho mais horário. Você pode ir para a UPA, você pode ir para a Unimed. Aí a pessoa fala, não, põe para amanhã. Ah, tá. O que você tem feito durante os seus dias, sua semana? Fazendo aquilo que a tua agenda determina ou apagando incêndio? Pedro parou de focar em Jesus e foi olhar para o lado que não tinha nada a ver com o motivo dele ter saído do barco. Pedro, escuta só, acostumado com onda e com o mar, ficou com medo de quê? Por quê? Porque ele estava fazendo algo que ele não fez ainda. Queridos, todo ano é um desafio para fazermos aquilo que ainda não fizemos em nossas vidas. O que você gostaria de fazer nesse ano que você não fez ainda? Isso é andar sobre as águas, é o impossível. Tudo aquilo que eu não fiz em 55 anos, gostaria de fazer nesse ano, é o impossível para mim. Então eu preciso ter fé, ter convicções, ter certezas. Eu preciso ter um objetivo, ter uma palavra de Deus para me sustentar no meio do caminho. Eu preciso ter prioridades. Prioridades me levam a tomar providências. Quando você tem prioridade com a tua saúde, você tem que tomar providências ou não? Sim ou não? Quando é prioridade trocar o carro, você tem providências ou não? Temos providência a fazer ou não? Sim. Ou seja, nós temos que ter compromisso com aquilo que nós estamos colocando. Então, se você tem uma visão, um objetivo onde chegar, você tem uma palavra de Deus para te sustentar, que eu falei que é o versículo. Pedro não saiu debaixo da empolgação, ele saiu debaixo de uma palavra. Por isso que quando ele afundou, ele olhou para Jesus e falou assim, eu estou comprometido com a tua palavra, me ajuda, porque foi debaixo da tua palavra que eu saí do barco. Opa, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Ele não saiu na alegria, ele não saiu na emoção. Até pode. Andar sobre as águas gera emoção, eu imagino. Fazer algo que nós nunca fizemos gera emoção. Isso é muito bom. Mas, na hora que ele olhou, ele disse isso. Então, eu tenho uma visão onde chegar, eu tenho uma palavra para me sustentar, eu tenho prioridades que me levam a tomar providências. Eu quero viajar no final do ano. Tá, que providência você está tomando para isso? Eu atendo muitos jovens. Aliás, esse ano eu tive um êxito maravilhoso. Todos os meus pré-adolescentes passaram direto sem recuperação. Yes!
Falei, opa, fiquei feliz, fiquei muito feliz, né, desse êxito. Falei, uau, né? Até encontrei, estava com a Helena, encontrei com uma pessoa que eu não sabia que ela conhecia. Falou, passou direto, obrigado. Falei, opa, mais um, né? E na semana chegou. Quer dizer, é alvo. Eu quero estudar, quero passar no Enem. Que providência vai ter que tomar? Não quero perder culto. Que providência eu vou ter que tomar? E essas providências, agora, é o último item para a gente poder começar a orar. Toda providência nos leva a tomar ações. As providências levam, por exemplo, a eu ter uma agenda. O que é uma agenda? É o que eu tenho que fazer. É para onde eu tenho que olhar. Eu falo que eu tenho uma agenda muito simples, muito pequena, muito focada. Por quê? Porque eu, ao me conhecer, saber quem eu sei que eu posso ser um Pedro constantemente. Sair do foco, olhando as coisas que estão ao meu redor. Por exemplo, algumas pessoas, quando estão trabalhando, as redes sociais podem ser as ondas e as ondas e os ventos que tiram do foco. Então as pessoas têm que se proteger. Gente, como você se protege nas suas consultas? Sabe como eu me protejo? Eu pego o meu celular, eu ponho silencioso, eu coloco não perturbe. Então, durante o período que eu estou com cada cliente, meu telefone sequer tem notificação. Por quê? Essa notificação pode tirar o meu foco. Agora, isso chama autoconhecimento. Você tem que saber quem você é. Nós temos que saber quem nós somos. Nós temos que saber onde pega, como é que fala antigamente? Onde aperta o nosso calo. Davi, quando aprontou lá com Betseba e chegou Natan dando a dura nele, Davi foi um cara que, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, ele falou assim, pequei contra ti, eu sei onde está o meu pecado. Ele falou, eu sei onde o calo aperta, eu sei onde está a minha fraqueza. É isso aí, nós temos que saber. Então olha só, quando você está tomando ações, a tua agenda, ou mesmo pode chamar de rotina, ela pode te proteger de um grande monstro que chama você. Dentro da igreja, a gente gosta de colocar a culpa no Satanás. Também tem, porque qual é o objetivo de Satanás? Matar, roubar e destruir. Mas depois desse texto, João 10, tem uma vírgula que fala, mas Cristo veio para trazer vida e vida e abundância. Eu estou do outro lado da vírgula. Repita comigo, eu estou do outro lado da vírgula. Concorda? Ele veio para matar, e roubar e destruir. Depois que eu estou protegido por Jesus, quem é o grande inimigo meu? Depois Jesus venceu Satanás na cruz. Não desprezeis o vil intento maligno. Ponto. Não vamos desprezar. Nós. E nós temos que nos proteger. A minha agenda, ela me protege de mim mesmo, porque eu me conheço. Eu sei que quando eu estiver olhando lá para Jesus, para andar sobre os alvos, para mim é facinho olhar para o vento e para a coisa. E aí, nós temos que cuidar desse dia a dia nosso para evitar que nós passamos por essa situação. E finalizar para entrarmos na oração. Gente, e se acontecer da gente afundar? Por que Pedro, volta a falar agora, não olhou para o barco, olhou para a galera e disse, deu ruim, não grava, não posta e me salva? Por que ele não fez isso, mas ele olhou para Jesus e disse, ajuda-me? Mesmo que falte fé, se Jesus estiver presente, o milagre vai acontecer. Gente, que forte isso, que bomba isso. Mesmo que falte fé, mas se Jesus estiver presente, se nós estivermos aonde devemos estar, que é próximos do Senhor, o milagre vai acontecer. Maravilhoso. Ele olhou para aquele que tinha promessa, ele olhou para aquele que falou, venha, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas, venha. Ele saiu debaixo de uma palavra, e naquele momento, Jesus deu a mão. Claro que Jesus tinha que dar um estímulo, faltou fé, homem de pequena fé, faltou fé, faltou, mas não faltou a presença de Jesus. E eu tenho certeza que a fé de Pedro e de cada discípulo que estava ali presenciando foi aumentada naquela noite, porque o último versículo que encerra fala, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. As convicções e as certezas dos 12 foram aumentadas nessa madrugada, em meio à tempestade, indo para o outro lado. Que esse ano
indo para o outro lado. Saímos de 2022, estamos indo para 2023. As nossas certezas e convicções possam ser aumentadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Pode soltar a música. Constância, prosperidade e fé. Rumo aos milagres de 2023. Oremos. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive,
Ajuda-nos em nossa falta de fé, para que possamos crer e olhar em todo o tempo para Cristo Jesus, o Senhor, de onde vem a nossa força, de onde vem nossas certezas, de onde vem as possibilidades. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos em cada tomada de decisão desse ano de 2023. Ajuda-nos, ó Deus, quando não soubermos o caminho. Ajuda-nos, ó Deus, quando nos faltar força. Ajuda-nos, ó Pai, porque nós começamos esse ano debaixo da Tua proteção, da Tua unção e da Tua presença. Não iremos nos mover se não for debaixo da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Aleluia, Pai. Assim como o povo em meio ao deserto não andava se a nuvem não estivesse guiando, e de noite eles sabiam que o Senhor estava ali com a coluna de fogo, nós possamos saber que a Tua promessa, que estaria conosco até a consumação dos séculos, permanece se cumprindo dia após dia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia. Aumenta a nossa fé, para que possamos ir dia após dia, conquistando, Senhor, o impossível em nossas vidas, em todas as áreas, na nossa igreja, no nosso trabalho, em nossas famílias, em tudo que concerne o nosso ser, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E eu queria repetir: se estivermos perto do Senhor, e o nosso lugar é perto do Senhor, sempre congregando junto com os irmãos, pode até ser que a nossa fé seja pequena, como foi de Pedro naquele momento, mas se ele estiver presente e ele se faz presente, o milagre vai acontecer em nossas vidas. Amém. Deus abençoe. Glórias a Deus.